Bom dia, gente. Bom dia. Então, hoje nós vamos começar com uma pergunta que eu sempre faço, né? E é uma pergunta que devemos nos fazer constantemente para nós mesmos, né? Você gosta de você como você é? Você está feliz com você? Esta é a primeira questão que nós temos de resolver. Como é que nós nos vemos? Como é nossa imagem autorrefletida? De que maneira funciona a nossa autocrítica, não é? Se nós partimos do princípio de que nós não nos gostamos, nós já estamos em desvantagem em relação ao mundo que nos cerca, aos outros seres no mundo. O primeiro que tem que gostar, a primeira que tem que gostar de nós mesmos, somos nós. A partir do momento em que a nossa energia está positiva para nós mesmos, nós passamos a ter mais afirmação em relação ao mundo. É muito bacana quando a gente está vivendo um sentimento de amor próprio muito grande, muito bacana. Eu costumo perguntar sempre para os meus pacientes, minhas pacientes, como eu disse, né? Como é que você se vê? Você se coloca despido diante de você mesmo, mas não só despido emocionalmente, como despido intelectualmente, como despido fisicamente, literalmente. A partir do momento em que você se veja despido, nua, despida, você tem uma ideia de como você aparece para você mesmo, para você mesma. E nesta reflexão, você pode se colocar externamente a você mesmo e fazer a sua avaliação. O que é que você está vendo? A partir dessa resposta, desse feedback que você obtém, você pode passar numa conferência honesta com você mesmo, com você mesma, claro, né? A corrigir, a melhorar aqueles pontos que você perceba que não estão de acordo com o seu senso estético, com o seu senso moral, com o seu senso intelectual, em todas as áreas. Quando eu me refiro a gostar de você mesmo, evidentemente, eu acho que fica claro, não é? Eu não me detenho no físico. Nós temos que fazer essa prospecção interna, filosoficamente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Em todos os níveis que a gente possa nos perguntar como é que nós estamos, como é que nós nos avaliamos, a gente deve fazê-lo. Esse sentimento de gostar de si mesmo, não é? Levando até ao autoerotismo, ao toque, né? ao se perceber, né? Como a gente começa a fazer isso quando é criança, né? E a criança, naturalmente, ela não tem inibições com ela mesma, né? E nós, na medida que nós vamos crescendo, nós vamos criando travas, vamos colocando literalmente vestes sobre nós
para nos escondermos de nós mesmos. Como eu moro uma boa parte do meu tempo na roça, né, eu tenho condições de ficar sozinho, de ficar comigo, longe de olhares, né, com o meu próprio olhar, não é? Então, eu me permito essa investigação pessoal, eu tenho essa liberdade de movimentação para que eu me harmonize comigo mesmo e fico entregue aos meus próprios pensamentos, né? Seja numa rede, seja na areia, seja sentado nas folhas, seja caminhando pela mata. Eu tenho essa condição de estar comigo mesmo, de me despir diante de mim mesmo. Mesmo aqui em casa, onde nesse momento eu estou, eu também uma boa parte do tempo eu fico bem à vontade, né? Literalmente à vontade, né? E é uma situação que eu gosto, eu não tenho inibições. E não tenho falsos pudores, procuro não tê-los. A minha busca principal nesse meu presente estar no mundo é a saúde física, é a saúde mental, é a saúde emocional, é o bem-estar intelectual. E a todo momento eu fico praticando essa busca, seja numa interação com o paciente, seja numa interação comigo mesmo, seja... Eu estou olhando aqui enquanto falo com vocês para o meu jogo de xadrez montado, né? Então, seja numa partida de xadrez, seja no livro que eu estou lendo, né? É muito importante para mim essa constante reflexão. Né? E quando eu perguntei, não é, você gosta de você mesmo? Você gosta de você mesma, né? Eu estava falando com uma cliente, uma contato, né? E ela disse para mim, a gente estava falando sobre... Ela tinha, na realidade, assistido um vídeo sobre sexualidade que eu tinha postado. Tenho postado aqui nesse canal do YouTube, né? E ela me disse, mas por que as pessoas têm tantas travas em relação à sexualidade? Eu falei, porque todas as instâncias sociais colocam essas travas sobre o ser humano. Seja na instância religiosa, seja na instância corporativa, seja na instância familiar. As travas à sexualidade, sobre a sexualidade, são inúmeras, são várias, não é? E aí nós não sabemos lidar com leveza sobre o assunto. Ou nós somos excessivamente travados, ou nós corremos o risco de cair numa liberalidade excessiva, quando o ideal é lidar com naturalidade, não é? Se você tem um namorado, uma namorada, é o ideal que você compartilhe com ela todos os seus momentos, né? Seja momentos de lazer, sejam momentos profissionais, sejam momentos íntimos. E nessa constante mistura de momentos, você vai construindo admiração, você não vai deixando que o interesse se desvaneça. Porque o comum é que entre os casais formados
o interesse mútuo vai diminuindo na medida em que o tempo junto vai se acumulando. Porque passamos a nos desinteressar por aquilo que está constantemente presente dentro de nós. O nosso interesse, contraditoriamente, inversamente, é muito motivado por aquilo que não conhecemos, que não está diante de nós. Uma enorme carga de atração vem daquilo que está fora de nós, que não nos pertence, né? Que representa enigmas desconhecidos, que aí nós colocamos a funcionar a nossa imaginação, né? A nossa capacidade de fantasiar. E nesse auto-reconhecimento, linkando uma coisa com a outra, né? O externo com o interno, é ideal que nós trabalhemos a nossa própria fantasia com nós mesmos, né? Não deixemos ela cair no vazio, assim como com os nossos parceiros, sempre mantendo conversa, prestando atenção em como o nosso parceiro, a nossa parceira nos fala, nos retorna, não é? Lembrando de como nos conhecemos, de como nos damos, nessa constante troca de informação. Esse gostar de si mesmo é valorizar aquilo que temos em nós para poder presentear ao outro, para presentear a nós mesmos, nos agradar de nossas próprias vozes, de nosso próprio visual, de como ficamos com esta, ficamos bem ou mal com esta ou com aquela vestimenta, como é a nossa maneira de andar, como é o nosso paladar, não é? Como é nossa relação direta com o ambiente, né? Isso faz com que nós possamos avaliar sempre como está o nosso próprio gostar de nós mesmos. É sumamente importante estarmos sempre trabalhando o nosso autoconhecimento, o conhecimento de nós mesmos, né? E quando eu falei autoconhecimento, né, que é auto com eu acho muito bacana a semântica, né? Que nós pegamos o autoconhecimento próprio e nós poderíamos lidar também com o autoconhecimento com L, né? O grande conhecimento, um conhecimento ampliado. Eu acho fantástico, né? Tá sempre pegando o significado das palavras, a sinonimia, a fonética, né? Como uma palavra ela tem sons iguais, grafias diferentes, grafias iguais, significados diferentes, né? E tudo isso faz essa mistura maravilhosa do que é o estar no mundo, não é? O nos perceber no mundo, como esse conhecimento do mundo, como ele se processa. Eu passo uma grande parte do tempo
na mesa de refeição, seja no café da manhã, seja no almoço, seja na janta, né? Ou na ceia, conversando. Eu levo muito tempo conversando. Quase sempre, a maior parte do tempo, eu sou o último a sair da mesa. Sou quase que o primeiro a entrar e sou o último a sair. Primeiro, mastigo muito devagar. E segundo, eu converso. Acho que a mesa é o lugar ideal para a gente conversar, para a gente pegar um assunto determinado, trazer para ali, trabalhar esse assunto, não é? Evidentemente, o ideal é que a gente não leve para a mesa assuntos indigestos, né? Até porque estamos nos alimentando e a conversa também é uma outra forma de alimentação. Mas eu acho fantástica a conversa realizada à mesa de refeições. E como já disse algumas vezes, na alcova também a conversa, para mim, é fundamental. Nossa, eu passo horas conversando na cama. Adoro conversar na cama. Cama não é unicamente para se fazer sexo. Cama também é para se conversar. E, evidentemente, eu, pelo menos, estou falando aqui de uma conversa a dois, né? Gosto muito da ideia de conversar, que seja antes de dormir, que seja antes ou depois de fazer amor, né? É sempre bom conversar. A conversação, como preliminar, ela é fantástica, ela é muito rica e, pelo menos para mim, é a partir da fala que a gente pode aumentar o desejo pelo nosso parceiro, pela nossa parceira. Seja já um parceiro efetivo, seja uma parceira em que ainda não temos convivência, né, que seria a famosa primeira vez. Se pudermos conversar, se pudermos ter ricas conversas, essa relação propriamente dita será maravilhosa, não é? E isso, né, partindo daquela pergunta inicial, gostar de você mesmo, quando você gosta de você mesmo e você tem uma pessoa para que você compartilhe esse gostar e que também gosta de gostar de você, você vive no melhor dos mundos. Não é? Em suma, isso é viver, não é? É extrair as boas coisas da vida. Para mim, a terapia se faz em níveis fundamentais. Em primeiro lugar, quando você tem diante de você um paciente, o ideal é que você o faça perceber que entre viver e morrer não tem muita diferença, não é? Agora, a diferença fundamental é: você está vivo? Viva com intensidade, extraia da vida tudo que você puder de bom. Não se preocupe com o medo de morrer, porque a partir do momento em que você vive com medo de morrer, você passa a não viver, você está morto em vida. Então, exclua o medo de morrer, tenha isso como natural. Aliás, morrer é a coisa mais natural e mais certa que todo ser vivo tem. O grande diferencial do ser humano é que ele sabe que ele vai morrer. Ele já nasce sabendo que tem, ele é educado, né, evidentemente, mas eu acho que inconscientemente ele já sabe que vai morrer. Então o ser humano tem esses níveis de consciência que o animal não tem. Então, se nós sabemos que a morte para nós é algo certo, vamos viver. E vamos viver muito,
Vamos viver o máximo que pudermos. Vamos projetar o máximo, voltando um pouquinho atrás, com o máximo de qualidade. Não é? Vamos construir, vamos sonhar, vamos amar, vamos namorar, vamos ler, vamos viver plenamente. Não deixemos que sombras de doença, nada disso deve interferir nas nossas vidas. Nós temos que viver com saúde, nós temos que viver com tesão de viver, com vontade de viver, com vontade de amar. Para que eu quero viver com medo? Isso não me interessa. Me interessa viver com vontade de viver, me interessa de viver com ânsia, com sonhos, querendo amar. Eu quero amar. Eu quero ter do meu lado pessoas que eu possa amar. Seja minha parceira, seja meu parceiro de trabalho, seja meu parceiro de intelecto, seja meu parceiro de conversa. Então, eu quero junto de mim o melhor. E eu quero dar de mim também o melhor. Então, pergunta respondida, né? Responda a cada um de vocês como é que eu faço para que eu obtenha de mim o melhor que eu possa me dar. Para que eu possa dizer, eu gosto de mim. Om Mani Padme Hum.